partir de agora, na sua Rádio Vitrine, a entrevista do dia. Olá, muito bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da Rádio Vitrine. Terça-feira, dia 30 de janeiro de 2018. Estamos no ar hoje, tendo a grata satisfação em receber aqui a nossa querida vereadora Rosielo. A Rosielo, né, fazendo parte da Câmara Municipal. O pessoal já veio aqui, vários vereadores, e antemão agradeço a senhora pela moção que foi nos concedida lá na Câmara Municipal, a Rádio Vitrine, que a senhora também fez questão de assiná-la. Fico muito grato, muito agradecido da senhora ter reconhecido também o nosso trabalho. Muito bom dia, vereadora. Bom dia, Valério, bom dia a toda a população de Botucatu, bom dia aos internautas, a todos que acompanham a Rádio Web Vitrine na manhã de hoje, manhã chuvosa. Isso. E para nós, na Câmara Municipal, é uma satisfação nós podermos ter a oportunidade de oferecer uma moção de congratulação, uma moção de aplausos, para quem se empenha em levar a informação à população de Botucatu e especialmente aqueles que são associados, que são os comerciários do Sindicato dos Comerciários. É isso aí. Muito bom dia, muito obrigado. Olha, para a senhora ver, estamos ao vivo aqui pelo nosso Facebook, já tem muita gente conectada aqui, a Juscelene Castanheira, o Mário Martinelli, a Isabel Cristina Rossi Conte, o Antônio Roberto Mauad, Turquinho, o Dr. Luiz Gustavo Branco, a Simone Domingues, Dr. Luiz Gustavo Branco, manda um abraço a Rosielo, que faz um excelente trabalho na Câmara Municipal. O José Carlos Resina, a Juscelene manda um bom dia com alegria, bom dia a você também. Muito obrigado a todos aí pela companhia aqui na nossa entrevista desta terça-feira. 9h49 aqui nos nossos estúdios. Vamos lá, vamos começar aqui, né? Com a nossa vereadora, Rosielo. Vereadora, antes do mandato de vereadora, quem é a Rosielo? Bom, Rosielo é filha, é a quinta filha de 7 filhos. Somos, na minha casa, em 6 mulheres. Olha aí, 6 mulheres. E um homem. Uma família simples, uma família humilde, mas muito unida, uma família onde eu tenho muito orgulho. Rosielo é uma pessoa que trabalha desde os seus 14 anos de idade. Iniciei trabalhando para ajudar meus pais, inicialmente como babá. Que legal. Depois eu fui ser comerciária. Olha aí, que legal, bacana. Trabalhei na antiga Casa Costa, do seu Luiz Caparica. Trabalhei de balconista, em confeitaria de doces, e depois fui ser secretária em escritórios, e escritórios de provedor de internet, que foi, assim, um dos meus últimos trabalhos. Após isso, conheci meu esposo, Marielo, antes dele ser prefeito, e aí fui conhecendo a vida pública, né? No primeiro momento, esposa de um prefeito, acompanhando como funciona uma administração pública. Sou formada em serviço social, sou assistente social, tenho especialização, pós-graduação em gestão e políticas públicas, e ao conhecer a administração pública, fui tomando gosto pela área, no sentido em que é a oportunidade onde você pode oferecer serviço para a população naquilo que ela tem direito, né? A população, ela paga os seus impostos, a população, ela precisa de serviços públicos de qualidade. Então, ao eu conhecer, ter essa oportunidade, quando meu marido foi prefeito e eu na função de presidente do Fundo Social de Solidariedade, é uma função em que normalmente sempre a esposa do prefeito que assume, é voluntário, não é cargo remunerado, né?
E eu fiz com muito gosto esse trabalho, atuando também na área da assistência social, porque o Fundo Social de Solidariedade é um departamento dentro da prefeitura, ligado ao gabinete do prefeito, onde você desenvolve ações de solidariedade, campanhas de solidariedade, mas a política da assistência social ela é executada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, onde eu, na minha profissão, tive a oportunidade de ter um aprendizado muito grande, atuando, inclusive, como presidente, secretária do Conselho Municipal de Assistência Social, e onde nós fizemos diversos trabalhos, e um dos grandes trabalhos foi realmente implantar a política da assistência social, que é o Sistema Único de Assistência Social. Se comparar o SUS, o Sistema Único de Saúde, em Botucatu, nós implantamos o Sistema Único de Assistência Social, onde hoje os projetos sociais, os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social nos bairros, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, foi nesse período, na gestão do meu marido, né, Marielo, e na oportunidade em que eu tive atuando também em conjunto com a equipe da Secretaria, do Fundo Social e as demais secretarias da Prefeitura. Que legal, olha aí, grande informação, porque muita gente conhece a vereadora, sim, claro, na rua tem muitos amigos, mas hoje nas rádios, né, a senhora vê que aqui é um modo diferente da gente fazer, tanto os telespectadores que estão nos assistindo através do Facebook e nos escutando através das nossas mídias sociais que a nossa rádio tem. Hoje pôde ficar sabendo um pouquinho mais, a vereadora foi comerciária, trabalhou no comércio, vem com uma bagagem muito grande e, além de tudo, esposa do nosso ex-prefeito, né, Mário Iello, que foi prefeito de Botucatu, também pôde adquirir essa bagagem acompanhando ele. E o que levou a nossa vereadora a postular sua candidatura como vereadora para ingressar dentro dessa área, que a gente sabe que hoje a política é muito controversa, né, vereadora? Hoje tem aí, nosso Planalto aí, esses colarinhos brancos aí, fazendo cada barbaridade aí, que deixa todo mundo em cabelo em pé. E a gente vê que aqui a Câmara de Botucatu hoje é uma junção que tem muitos vereadores aí, que o que acontece? Trabalham em pró à população. E a senhora é uma delas, que a gente vem acompanhando o trabalho da senhora e sabe a luta da senhora todo dia lá na Câmara Municipal. Que levou a senhora o acompanhamento junto ao seu marido? A senhora falou, não, eu posso fazer mais alguma coisa e vou pôr meu nome a vereadora. Bom, obrigado pelos elogios. Realmente, as pessoas de bem, né, estão cada vez mais enojadas da política. Infelizmente. E por conta disso, acabam colocando toda a culpa sobre os partidos, né, os partidos políticos. Mas os partidos são instituições que existem os seus estatutos, os seus objetivos, as suas propostas, e o partido não é o problema são as pessoas. Sem dúvida nenhuma. As pessoas, elas são, se elas não têm o seu caráter, a sua idoneidade firme do que se um ser humano precisa ser enquanto pessoa de bem, né? Ela destrói qualquer instituição. Então, o erro não está no partido, o erro está nas pessoas, né? Que cada vez mais está sem caráter. E na vida pública, ou você tem caráter para você gerir, atuar daquilo que não lhe pertence, e você ter porque vai mexer com a população. Com certeza. E você poder prestar um serviço à população por uma dedicação de vida, ter esse entendimento. E quando eu fui primeira-dama, né, e tive a oportunidade de conhecer como funciona a administração pública, lá em 2008 já se falaram dentro do partido da possibilidade de a vereadora sair candidata, mas naquela oportunidade eu achava que não era o momento ainda. Aí quando chegou em 2012, algumas pessoas indicaram, falaram, não, Rose, sai candidata, você fez um bom trabalho na prefeitura, então
faça, né? E mais a minha experiência, a minha formação, você tem muito a contribuir. Botucatu precisa de mulheres na Câmara Municipal. Para você ter uma ideia, fazia 14 anos que não tinha uma mulher na Câmara Municipal. Verdade mesmo. Quando eu entrei na Câmara em 2013, né? A eleição foi em 2012, em 2013, esse longo período sem ter uma mulher atuando na Câmara, eu fui a 4ª mulher. Então, de toda a história de Botucatu, de Câmara, de Legislativo, Poder Legislativo, fui a 4ª mulher. Né? Então, eu saí candidata, logo na primeira eleição já fui eleita. Eu, sinceramente, não esperava ter sido eleita, porque os recursos são pequenos, a gente que trabalha de forma correta, então você não tem recursos para fazer campanha e chegar no eleitor muitas vezes. Então isso dificulta. E eu não tive a certeza, não achava que eu ia ser eleita, mas tive a grata satisfação de hora que abri as urnas, tive lá quase 1.300 votos e pude ser eleita. Então eu fiquei muito feliz e a oportunidade que a população de Botucatu deu poder representar não só as mulheres, mas toda a população de Botucatu. E de que forma? Naquilo que o vereador tem que fazer, né? As pessoas normalmente pedem para o vereador intermediar ações, serviços públicos, que é função da prefeitura, evidentemente, desde tapar um buraco na frente da casa de alguém, pôr uma lombada, a sinalização, né? São pedidos assim que é obrigação da prefeitura. A prefeitura é o poder público que executa essas ações. Então existe a ouvidoria da prefeitura, a população ela pode ligar diretamente, solicitar essas reivindicações, mas quando a população não é atendida, o que ela faz? Ela corre atrás do vereador e o vereador intermedia essa situação. E muitas vezes a prefeitura tem um monte de pedidos. Mas a hora que o vereador vai lá e pede, conforme o vereador, se é da base do prefeito, se não é, dá mais atenção, ou se o problema está ali há muito tempo e a prefeitura não está dando atenção devida, vai causar acidente, já vem causando acidente, o vereador pede, vai para a tribuna, reivindica, e aí a gente acaba fazendo esse trabalho para poder ajudar. Só que esse não é o principal trabalho do vereador. O principal trabalho do vereador, conforme o nosso regimento interno da Câmara, é o poder de fiscalizar os recursos públicos, a gestão pública. Né? O prefeito ele tem que atuar corretamente, assim como o vereador também, na sua gestão pública, porque o prefeito ele administra em torno de 370 milhões por ano de recursos públicos, de dinheiro que a população paga os seus impostos, que entra no caixa da prefeitura. Então, esse dinheiro ele tem que ser investido em todas as áreas do município de Botucatu. Educação, saúde, assistência social, meio ambiente, esporte, cultura. Então, todas as áreas têm que ser supridas com esses recursos e tem que ser bem gerido. E aí entra o papel do vereador. Por quê? Porque quando o planejamento, o orçamento de gasto, de investimento desses impostos paga a população, tem que voltar para ela através de serviço, é feito um plano, é feito um orçamento, é feita uma lei para isso. E aí os vereadores têm que analisar se está correto, analisar o plano plurianual, que a cada 4 anos é feito esse planejamento orçamentário, a lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária, como é que está sendo aplicado e fiscalizar esse trabalho. Então, isso é papel do vereador, e o vereador tem que cada vez mais estar atento a isso e se capacitar para isso, para poder representar bem a população. E, paralelo a isso, ao você destinar esses recursos para essas áreas, ao longo do período, o prefeito vai executando contratos com empresas terceirizadas, vai gastando também o dinheiro com as despesas próprias, né, de folha de pagamento com funcionários, e aí também você tem que reivindicar os direitos trabalhistas dos funcionários. Veja bem, a Prefeitura de Botucatu são mais de 2.000 funcionários, entre ativos e inativos, e existe uma reforma administrativa que foi feita com os direitos trabalhistas, que essa reforma, essa lei foi alterada em 2011,
que é a progressão funcional dos servidores, hoje não está sendo paga. Então, desde 2011, o servidor público da prefeitura, a sua progressão funcional, aquela promoção na sua carreira, isso não vem sendo feito. A inflação, o que é devido por lei da Constituição Federal, da sua remuneração, o seu reajuste salarial ao longo desse período da reforma administrativa, não também ficou déficits a ser pago para o servidor, mas os recursos foram colocados no orçamento. Né? Então, nós, vereadores, nós temos que sempre estar apontando, os recursos foram colocados no orçamento, foram aprovados na Câmara Municipal, por que é que não está se pagando os direitos dos servidores? E aí fiscalizar por onde que está saindo esse dinheiro, aonde que está indo. E aí fiscalizar se tem obras superfaturadas, né? E poder acompanhar e fiscalizar. Havendo coisas erradas, má gestão e improbidade, o vereador ele tem a autonomia de propor na Câmara Municipal comissões de investigação, né? E quando isso não é possível na Câmara, né? E no meu caso fica complicado, porque a maioria dos vereadores são da base do prefeito, então a investigação passa longe ali, né? Se for de uma forma coletiva, então eu faço a minha investigação de forma mais individual e aquilo que eu apuro que está equivocado, que está errado, que tem algum indícios, eu encaminho para o Ministério Público. Olha aí, tá vendo? Quanta coisa, né? A gente trouxe vários vereadores aqui e isso é muito bom, sabe por quê? A gente fica sabendo como funciona perfeitamente. Os nossos ouvintes, os nossos telespectadores podem ficar sabendo perfeitamente como é que funciona uma Câmara Municipal. Agora, 10 horas e 4 minutos, tem muita gente conectada, são centenas de pessoas aqui, viu, vereadora? Tem o José Carlos Resina, tem o Percy Cassimiro, a Jéssica Machado Massarico, o nosso amigo, o vereador Cula Vaz de Almeida, o Rafael Fernandes Primo, meu querido amigo, o Indalécio Fávero, a Mara Destro, lá no Rio Bonito, o Vanderlei Gonçalves, a Lúdia Delgado, a Maria Della Coleta, o Botucatu Coelhos também está aqui, a Isabel Cristina Rossi Conte, gosto muito da atuação da vereadora Rose Elo, muito coerente e honesta, é isso aí, a Ivanilde Beluta, a Sheila Paz de Almeida Garcia, a Carla Gabriel, a Sheila está dizendo aqui, bom dia, estamos na audiência, um abraço, muito obrigado minha querida, um abraço a você, um abraço ao Garcia aí. Vereadora, para a senhora ver, tem muita gente que acompanha, muito legal, né? A senhora está acompanhando também aí no seu monitor, muito bacana, o pessoal interagindo aqui e pelo que a gente percebe, o pessoal gosta bastante, a Ana Tereza Rossi também acabou de adentrar aqui. Isso que eu queria perguntar, no primeiro mandato da senhora, o pessoal usa o termo oposição, não ser da base do prefeito. No primeiro mandato da senhora, a senhora obteve muita dificuldade com os seus projetos ou com esses mandatos que a senhora queria intervir, essa fiscalização com o ex-prefeito João Cury, a senhora teve muito problema ou foi um negócio mais tranquilo? Problema a gente sempre tem, mas eu sou uma pessoa que eu sempre não abaixo a cabeça para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu acho que eu estou certo. Então eu tento estudar, né, um projeto o máximo que eu posso nas minhas condições, busco informações externas de profissionais para me amparar em algumas situações. No primeiro mandato foi mais difícil, até porque eu era a única vereadora mulher. E oposição? Então, essa situação de oposição e situação, eu quero deixar assim bem claro que eu não faço oposição. Isso aí. Isso que eu queria ouvir da senhora. Eu não faço oposição, porque oposição, eu vejo pessoas que falam, é porque é oposição, e oposição se opõe a tudo. Verdade. Se opõe a tudo. Então, se tem projetos bons, que é de interesse da população, não, vai ser oposição só porque é oposição. E eu não sou assim. Né? Então, eu sou uma vereadora independente. Eu sou uma vereadora independente,
sempre a favor dos interesses da população. Se o prefeito encaminhar um projeto de lei na Câmara Municipal e esse projeto for de interesse da população, for bom para a população, a vereadora Rosielo será favorável e, conforme a situação, subirá na tribuna, defenderá o projeto e se manifestará favorável, informando inclusive a população o que é que aquele projeto vai beneficiar a vida da população. Eu fiz isso várias vezes, muitas vezes, e faço isso porque esse é o meu papel. Não é porque o prefeito não é do meu partido, não é da minha coligação, né, vereadora? Eu não sou da base do prefeito, que eu vou ser contra um projeto que é bom para a população. E a população precisa de vereadores que informe ela do que é que está se passando na Câmara, das leis que entram na Câmara. Né? Então, se é bom para a população, informe ela quer saber, ela nos elegeu e ela precisa saber, até porque ela paga o nosso salário. Não tenha dúvida. E quando o projeto não é de interesse da população, há divergências, vai ter vereador que vai achar não, mas vai dar as suas justificativas. Se no meu ponto de vista o projeto de lei não for de interesse da população, eu vou argumentar, eu vou subir na tribuna, eu vou colocar para a população e muitas vezes eu peço vista do projeto para fazer questão de registrar as minhas fundamentações. Então tem muitos projetos de lei na Câmara que passaram pela Câmara, que foram votados de forma favorável, e aqueles que estavam, na minha opinião, que não era de interesse da população, eu fundamentei em vistas, em relatório, e está registrado para a história do Legislativo de Botucatu. Então, daqui a alguns anos, né, quando a história se passar, quem quiser estudar a atuação dos vereadores vai ver lá os projetos de lei, como a vereadora se posicionou, registrado, porque só na tribuna você fala uma coisa, a hora que você oficializa, escrito fica para a história da cidade de Botucatu. Então, é uma forma minha de atuar no sentido de ser transparente, levar a informação, mostrar a atuação do vereador e também mostrar, na medida do possível, a atuação da prefeitura, porque a prefeitura é uma máquina pública muito grande, são muitas áreas, muitos setores, né? Se a maioria dos vereadores ou todos pensassem como eu, a Câmara poderia seguir de um jeito, né? Então, a gente respeita a opinião dos outros vereadores na sua forma de atuar. Mas a minha forma de atuar, eu gosto que seja respeitada. E no primeiro mandato, isso era complicado, porque fazia 14 anos que não tinha mulher na Câmara. Imagina. Chega uma mulher que não abaixa a cabeça, que enfrenta, que fala, começou a incomodar alguns vereadores que, no meu ponto de vista, tinha posições machistas mesmo, a ponto de não ter argumento para discutir um projeto de lei, né, na sua base técnica, e aí começava a me provocar, a querer me oprimir, me humilhar pelo lado pessoal, né? Então isso aconteceu no primeiro mandato, acontece assim, muito assim, hoje, nesse segundo mandato, mas bem menos, né? É até imperceptível. A gente percebe porque é mulher, né? Mas isso aconteceu mais no primeiro mandato. Só que agora, no segundo mandato, nós temos mais 2 vereadoras. Embora elas não trabalham assim comigo, no sentido que elas são do partido do prefeito, inclusive, então elas estão mais assim trabalhando com o governo, né? Então tem uma visão diferente, mas o fato de ter presença feminina inibe um vereador homem que, por ser homem, queira fazer alguma opressão, algum comentário pessoal de opressão, porque a presença feminina acaba inibindo qualquer ação machista de vereador na Câmara. Então, nesse sentido, esse mandato está melhor. Mas em relação à manifestação, a você se opor, a você questionar, a você criticar, não mudou muito, não. Você elogia quando precisa elogiar, você critica quando precisa criticar. E muitas vezes você não é
compreendida na crítica, porque a crítica ela tem que ser construtiva, né? Então eu busco essa linha para construir. E aquilo que também está errado, eu pontuo, eu coloco o dedo na ferida mesmo, né? Não tem problema. Pode depois, eu sou sozinha, pode depois a fila de vereadores da base do prefeito para me criticar, que não tem problema. Eu mantenho meu posicionamento e a minha firmeza. Eu acho que é isso que a população espera de mim. Não tenha dúvida, é aquilo que eu sempre digo aqui, a gente tem que ter as críticas, além delas serem construtivas, elas têm que ser respeitadas da mesma forma. Veja bem, a senhora colocou muito bem, e eu também coloco as coisas aqui, que não existe um partido, e sim existe a pessoa. Existe o vereador, existe a pessoa Rosiello. O que a senhora pensa, o que a senhora acha, tudo pode ser discutido, e não ser criticado de forma... eu não quero nem leviana, colocar. Pessoal, né? Isso aí, não, leviana, ou levar para o lado pessoal, eu acho que não se leva a nada. Eu acho que quando tem um grupo que se une, os resultados são muito melhores. Veja bem, que nem a senhora disse, no primeiro mandato foi complicado, por vários motivos. No segundo mandato está sendo menos, tem mais 2 vereadoras lá dentro. E então a coisa fica melhor, porque, veja bem, eu acho que a personalidade da pessoa, como a senhora tem uma personalidade forte, que a gente sempre acompanhou e sabe, não é ser oposição, eu não levo desse lado. Eu sempre acompanhei a senhora e eu vejo que a senhora leva a coisa do lado que ela tem que ser levada, seja do partido do prefeito ou não seja. Eu acho que isso, sei lá, quem sabe, né, a gente consiga ver mais para frente, que isso se acabe, né? Que uma Câmara Municipal não precise de partido, precise sim de uma união para defender o povo e que o povo possa se sentir o quê? Amparado pelos vereadores que foram eleitos. Eu vou dar não é verdade? Isso, com certeza. Eu vou dar 2 exemplos, Valério. Ontem mesmo teve uma sessão extraordinária. A Câmara, os vereadores estão em recesso parlamentar no que refere-se às sessões ordinárias e extraordinárias. Não está em recesso, volta segunda-feira. Mas a atuação dos vereadores continua. Mas conforme chega algum projeto importante, seja do prefeito, e precise, durante esse recesso, ter uma sessão para votar alguma lei, aí o presidente faz a sessão e convoca nós vereadores. Então, durante esse recesso, nós votamos pelo menos, acho que uns 3 ou 4 projetos importantes. 2 projetos foi para a área da saúde. Nós aprovamos a autorização de um convênio com o Hospital das Clínicas de 10 milhões de reais para o exercício agora de 2018, para a manutenção do pronto-socorro da Vila Assunção, para a manutenção do pronto-socorro infantil. E também mais 10 milhões para a manutenção do Centro Saúde Escola da Vila dos Lavradores e o Centro Saúde Escola da Vila Ferroviária. Então, veja bem, são 20 milhões de reais que foi passado pela Câmara solicitando a autorização dos vereadores para poder prestar esse serviço. E isso foi agora no recesso. E eu sou da comissão, eu como vereadora, eu faço parte da comissão de meio ambiente, cultura, assistência social, educação, saúde. Esses projetos passam pela comissão e eu analiso esses projetos, dou parecer. E nesses projetos da saúde, por exemplo, existe todo um calhamaço de documentação que tem que estar de acordo com o que requer a legislação, com a lei orgânica. Você não aprova uma lei se a documentação não estiver completa, se não estiver de acordo. Inclusive com o parecer jurídico do procurador jurídico da Câmara. Né? Então, tinha um dos projetos, né, desse convênio de 10 milhões com a Faculdade de Medicina, que não tinha o parecer, a manifestação do Conselho Municipal de Saúde. Perfeito. E aí, numa política pública, seja de saúde, de educação, o Conselho ele é parte integrante da política. Você não pode fazer um encaminhamento de recursos, de gestão, sem que o Conselho se manifeste. O Conselho ele é deliberativo, faz parte da política, isso é por lei. E nesse convênio, que pediu autorização, não veio essa documentação, a manifestação do Conselho. Porém, nós, vereadores, e eu particularmente, eu disse, esse recurso
vem para poder suprir e dar a manutenção do serviço que já existe. Então, a Faculdade de Medicina, em convênio, em parceria com a Prefeitura, que faz o serviço no pronto-socorro adulto, infantil, então esse trabalho já vem sendo executado. Eu não vou ser contra e ser posicionamento contra não repassar o recurso, porque está faltando a manifestação do Conselho, mas eu não deixei de dizer. A nossa lei orgânica, no artigo 31, fala que precisa da manifestação do Conselho. Isso é uma exigência da política de saúde e da nossa lei orgânica. Portanto, ou seja, eu sou favorável, voto favorável e com a recomendação, fiz o voto justificável, que passe pelo Conselho, que ele tome conhecimento desse convênio. Por quê? Porque o Conselho depois ele precisa acompanhar também. Precisa ser aprovado por ele também, né? E acompanhar depois a execução desse recurso, o trabalho, porque o Conselho também tem a sua responsabilidade, semelhante à do vereador, no sentido de ver se o serviço está sendo prestado, se o recurso está sendo aplicado. Então, por isso que tem que passar pelo Conselho. Então, nós votamos, porque o trabalho não pode ser interrompido, é de interesse público, nós estamos falando de saúde, mas após aprovado, encaminhe para o Conselho se manifesta e depois anexa o documento no processo e o serviço continua. Então, você veja, só que às vezes, ao eu pontuar, colocar essa questão, tem vereador que fica bravo. É brincadeira, né? Falar, a vereadora fica achando pelo em ovo. Eu falo, vereador, e foi uma vereadora mulher ainda, né? Eu falo, vereadora, está no parecer do procurador jurídico, inclusive esse apontamento, aí a vereadora se deu conta que ela nem leu o procurador, o parecer do jurídico da Câmara. Então, são situações que acabam acontecendo que você trabalha na linha da retidão, você quer informar, mas ainda tem que encontrar esses comentários. Tem que ter o jogo de cintura, né? Para fazer faz tudo parte isso. E a gente vai atuando dessa forma. E ontem teve uma sessão extraordinária para nós votarmos o plano diretor de turismo do município de Botucatu. Né? O município de Botucatu tem um potencial muito grande para o desenvolvimento turístico. E para uma política, né? Como eu falei, saúde, educação e agora turismo. No município de Botucatu, nós já temos Fundo Municipal de Turismo criado em 94, Conselho Municipal de Turismo criado em 97 e atualizado depois por outras leis ao longo dos anos. Em 2006 e 2007, inclusive na gestão do meu marido, meu esposo Ielo, foi criado a Política Municipal de Turismo, normatizando o desenvolvimento turístico responsável no município de Botucatu, de forma que não agride o meio ambiente, que seja responsável. Então, tem leis que embasam o desenvolvimento da política, e aí precisava de um plano, né? O plano que sempre teve é o plano interno da secretaria para poder desenvolver o orçamento próprio do município nas ações de desenvolvimento do turismo. Porém, existe uma lei do Estado de São Paulo, onde o município de Botucatu ele pode receber um selo, que é o MIT, Município de Interesse Turístico. E a partir do momento que ele receber esse selo, ele pode pleitear verbas, recursos do Estado de São Paulo para fomentar e desenvolver o turismo no município de Botucatu. Só que aí precisava criar um plano de forma oficial com base nessas regras dessa lei estadual. E a Secretaria Municipal de Turismo vem trabalhando, já vinha trabalhando nesse projeto, junto com o Conselho Municipal de Turismo. Eu sou muito favorável à participação social e às instituições de órgãos como os conselhos. E o Conselho também, onde está a representação da sociedade civil, atuaram na formação desse plano municipal de turismo, levantando toda a vocação do município para o seu desenvolvimento. E aí o vereador Sargento Laudo propôs uma comissão temporária para que nós pudéssemos acompanhar o desenvolvimento desse plano, até porque depois ele ia acabar vindo para a Câmara para ser aprovado. E como tinha uma pressa de ser aprovado, até porque isso tem que tramitar na Assembleia Legislativa agora, na Secretaria de Estado, até abril, nós participamos desse processo e foi muito bom. Foi muito bom, um aprendizado muito grande. Ele me convidou para participar, até agradeci ele não pôde estar na sessão ontem, fiquei chateada, até falei, né, com o presidente, com o líder do prefeito,
que poderia ter marcado hoje essa sessão para ele, que propôs essa comissão, pudesse estar participando. Mas, infelizmente, ele não pôde participar e eu fiz questão de relatar a boa intenção dele, agradecendo o convite que ele me fez a participar do processo, todas as nossas reuniões, as reivindicações que nós colocamos, rotas turísticas, tudo que foi discutido, a Secretaria de Turismo, o Conselho, acatou, e foi muito bom. Um plano está bem elaborado, um plano que pode ser revisado a cada 3 anos, e votamos tranquilamente na tarde de ontem um plano como esse. Então, você ser independente, você está leve e livre para você opinar, para você falar o que tem que ser falado, quando é bom, quando não é bom, sem peso na consciência e sem estar preso em nada. É isso aí, olha que legal. E aí a gente pode mostrar, né, a nossa população que os nossos vereadores estão aí trabalhando muito com essa sessão aí extraordinária, podendo mover muita coisa, muito projeto para que possa o desenvolvimento, principalmente nessa área de Botucatu, que nós temos muito lugar bonito aqui, que se desenvolva, que ganhe essa estrela, que possa angariar fundos mediante, né, o nosso governo federal, para que se desenvolva mais. A gente tem muita coisa bonita para mostrar aqui. Pessoal, tem muita gente dentro de Botucatu que não conhece, né, vereadora? Mas aí que a gente possa fazer essa propaganda, que o município traga esse pessoal aqui, que visite essas coisas que a gente que tem aqui dentro, que é uma beleza extraordinária. 10h23, olha, vereadora, são centenas e centenas de pessoas que estão conectadas aqui, olha. Tem mais o Marco Oian, que é o nosso secretário aqui, tá mandando um bem-vindo, Rose. Obrigada, Marcos. O Marcos Oian, o Rodrigo Martins, o Sérgio Henrique Ortiz, o Percy Cassimiro, bom dia, Valério, vereadora Rosiello, bom dia, Percy. A Ivalde Beluta, que as mulheres sejam a maioria na Câmara para governar nossa cidade. Acreditamos em você, sem dúvida nenhuma. O Amador também está aqui, o Júnior, o JH Martins, o Percy Cassimiro. Quando vai ser inaugurada a UPA do Jardim Bandeirantes? Vamos lá. E tem a Daza Santos também, está conectada com a gente aqui. A senhora vê, são muita gente conectada aqui, mandando um abraço, parabenizando a vereadora. E já que a vereadora tocou nesse assunto, né, hoje com todas essas sessões aí, é que a senhora tocou no nome do Laudo, é uma pessoa que é muito querida também, a gente sabe que trabalha muito, a gente acompanha o trabalho dele também, então a gente fica muito satisfeito em saber que tem essas pessoas como a senhora, como ele, que vão atrás de procurar o que é o correto. Eu acho que, sendo correto, não tem o porquê. A senhora, que nem a gente falou aqui, não existe oposição. Existe, sim, para mim, integração, união, parcerias, dentro de um projeto que possa vir e o vereador justificar o salário que ele recebe. Com certeza. Não é da população? Sim. Não tem mais nada, porque hoje o vereador, que nem era antigamente, a gente sabe muito bem disso, acompanha há muito tempo política, era por nome de rua, nome de praça, e olha lá, e quando aparecia. Hoje não, a gente passa na Câmara, todo dia tem vereador lá dentro. É difícil o dia que a senhora não acha um vereador. Falta sala, inclusive. Falta sala. Eu chego com as minhas pastas cheias de documentos, vou ver as salas. Nós temos 3 salas para os vereadores, nós somos em 11, 3 salas, e às vezes não tem sala. Aí eu vou para a minha bancada, eu vou para outra sala de reunião, eu fico lá na secretaria. Isso que é muito legal, porque antigamente não existia isso, né, vereadora? Não tinha esse intuito do vereador de ficar na Câmara Municipal. Muitos diziam, eu estou trabalhando no bairro, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou indo para lá, e ninguém sabia aonde estava na realidade. Hoje não. Hoje, com essa Câmara Municipal, a gente sabe, pode passar lá todo... E eu sou testemunha, pode passar lá todo dia. Todo dia tem vereador lá trabalhando. Sim. É isso que é legal, porque Sim. vê que tem, né, uma conjunção com a população. O munícipe precisa, passou na Câmara Municipal, pode procurar a vereadora Rose. A vereadora não vai estar, mas ele pode conversar com outro vereador. Com certeza, não é verdade? Sim, Isso sim, é uma sim. união que dá... A gente fica muito grato
que sabe que está sendo amparado pela Câmara Municipal. E não só lá presente na Câmara. Sim, com certeza, Porque, com certeza. Hoje a Câmara abre no horário de almoço para facilitar aquelas pessoas que trabalham, inclusive trabalham no comércio, e aí só tem horário de almoço para poder levar uma reivindicação, falar com algum vereador, pode ir no horário de almoço, ou também a internet, as redes sociais, facilita muito, né? Eu recebo muitas reivindicações pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone, e para mim chega muita denúncia, né? Eu posso imaginar. Acho que as pessoas percebem, a vereadora ela não se esconde, a vereadora ela fala, a vereadora vai atrás, então eu recebo muita denúncia. E muitas vezes eu tenho que preservar aquela pessoa também para que ela não sofra perseguição. Às vezes funcionário que está vendo, porque o funcionário trabalha no posto de saúde. Eu recebi uma denúncia recentemente, o funcionário trabalha no posto de saúde e tá sem remédio no posto de saúde. Aí informa. Tem que ligar no outro posto, e se no outro posto do outro bairro tiver remédio, fala para a pessoa ir lá buscar. Só que as pessoas, elas são cadastradas, seus prontuários são por setores, né? E aí, se ela é cadastrada naquele posto de saúde, ela vai pegar a medicação naquele posto de saúde. Então, ao funcionário informar, de mandar ela ir buscar em outro posto de saúde, começa a ter problema na distribuição de remédios. Bom, ela falou para mim, então, de imediato, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que analisar a situação. Nós aprovamos verbas no semestre do ano passado, verbas extras, assim, que estava fora do orçamento para poder comprar medicação. Então, o que eu fiquei pensando? Bom, nós aprovamos verba para comprar medicação e vem a 3 meses depois uma funcionária dizer que está faltando remédio, vamos ver o que está acontecendo. Tem alguma coisa aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o levantamento junto à prefeitura, quais foram os contratos de compra de medicação, quando foram feitos, quanto de medicação foram comprados e fiscalizar o processo, né? Um vereador de oposição, o que faria? Ia para a tribuna e já começava a brigar, a xingar, sem conhecimento de causa. Então, eu tenho que ter a responsabilidade de pegar a denúncia e levantar os dados, as informações para checar. Chequei, realmente procede aquela denúncia, aí eu vou tomar as providências. Aí eu vou subir na tribuna, aí eu vou informar corretamente, eu vou fundamentar, e havendo necessidade, como eu disse, eu encaminho para o Ministério Público. Então a gente tem que atuar dessa forma, com responsabilidade. Então, esse é o grande papel do vereador. Se todo mundo for deixar as coisas andar como é para... vamos tocando assim, não vai virar nada, não vai para frente. Se já recebeu a denúncia, a senhora verificou, foi comprovado, nada mais justo. Isso não é ser oposição. Isso é prestar conta à população. Sim, não é verdade? Isso é prestar conta à população. Não interessa se é do partido, do prefeito, se não é, se é oposição, se não é. Eu não gosto desse nome, oposição. Eu também não. Eu não gosto de oposição. Eu acho que tem outros termos para ser usado. Porque a vereadora ou vereador é oposição. Rose, ela é independente. Independente. E por ser independente, eu vou responder a pergunta do Percy Cassimiro aqui. Isso, ele fez aqui. Quando vai ser inaugurada a UPA no Jardim Bandeirantes? Isso, perfeito. Eu venho acompanhando a UPA desde o seu início, porque Botucatu já estava, na época do governo João Cury, já estava na lista pela decisão tripartite do governo federal, governo estadual e governo municipal. Eles deliberaram que o município poderia requerer uma UPA. Então passou-se o governo do João Cury de 2009 a 2012 e ele não fez o pedido para que a UPA viesse para Botucatu, uma unidade de pronto atendimento. Botucatu poderia requerer, porque já estava aprovado a sua habilitação para isso. Aí chegou a campanha de 2012, né, e o meu esposo, Ielo, foi candidato a prefeito, e naquela oportunidade, o ministro Padilha, o ministro da Saúde, esteve em Botucatu, e o meu esposo fez o pedido oficialmente para o ministro. O ex-prefeito João Cury, que também estava em campanha, quis aproveitar a situação e falou, eu também vou pedir. E ainda até falou para o Ielo, peça, o Ielo falou, não, eu vou pedir. Com certeza. E o Ielo pediu, né? E o ministro Padilha
era ministro do governo federal, fez todos os esforços para que essa UPA viesse para Botucatu. O Yelo não foi eleito, o João Cury foi reeleito, mas aí ele teve que fazer o pedido, porque se o prefeito eleito não faz o pedido, não vem, né? Como já tinha toda uma negociação nossa com o ministro Padilha, ao ex-prefeito João Cury fazer o pedido da UPA, a UPA acabou sendo aceita pelo governo federal e os processos começaram a andar. Pois bem, essa UPA está custando pelo governo federal, a construção dela, R$3.200.000. Veja bem, R$3.200.000. A ciclovia custou 4 milhões. Eita lá. Mas a UPA, R$3.200.000. Então, o governo federal ele vem repassando essas verbas para a construção da UPA. A UPA está pronta. A UPA está pronta. Eu ouvi falar que está tudo pronto lá. Está tudo pronto. O que está faltando, Rô? O que está faltando é o governador Geraldo Alckmin assumir a parte dele. Por quê? Assim como o SAMU, muito importante, ele tem que ser gerido, ter a participação dos 3 entes da federação. Governo federal, presidente da República, governo estadual, governador Geraldo Alckmin e prefeito municipal. Então, os 3 entes federados, eles têm que ter a participação na prestação desse serviço de saúde. O SAMU é assim. Só que o governo estadual, Geraldo Alckmin, não repassa a parte dele, a parte do governo do estado, para poder fazer a gestão do SAMU. E que acaba acontecendo, sobrecarrega o município. O município ele põe a parte dele, mas a parte do estado. Entendi. E a UPA é da mesma forma. Tem a parte do município, a parte do governo do estado e a parte do governo federal, agora para o custeio, para o funcionamento. A construção já foi bancada pelo governo federal, mas agora para manutenção, para custeio da UPA, os 3 entes federados precisam participar. E o governador Geraldo Alckmin não entra com a parte dele. E o município de Botucatu está desinteressando de pôr a UPA para funcionar. Na última audiência pública que nós tivemos na Câmara Municipal, sobre a prestação de contas da saúde, eu fiz esse questionamento. E aí o secretário de saúde disse estar estudando outra forma de abrir a UPA. Mas tem outra forma, vereador? Para prestar outro tipo de serviço. A UPA ela é unidade de pronto atendimento, urgência e emergência. Então, só que aí eles vão usar o prédio não para atendimento de urgência e emergência como projeto de convênio que o governo federal exige. Eles vão prestar um outro tipo de serviço. Mas pode dentro desse prédio? Não pode, foi o que eu perguntei, mas não pode, porque o governo federal ele mandou a verba para ser unidade de pronto atendimento, urgência e emergência. A partir do momento que a prefeitura mudar a sua finalidade, ela vai ter que devolver o dinheiro investido. Nossa, é complicado. E mais de R$2 milhões vai ter que devolver. Então, a prefeitura está numa sinuca de bico, ou ela põe para funcionar, e o prefeito, que é o mesmo partido do governador Geraldo Alckmin, vai lá e senta com o governador, olha, coloque a sua parte para custear essa UPA, use da influência lá do deputado Fernando Cury, que é do mesmo partido do Geraldo Alckmin, que é do mesmo partido do João Cury, sente lá na frente do governador e fala, coloque o recurso para pôr a UPA para funcionar, porque precisa dos 3. O governo federal já pôs a construção e vai pôr a parte do custeio. O município de Botucatu vai pôr a parte do custeio e falta a parte do governo do estado. E o governo do estado não põe. Já não põe no SAMU e ainda não quer pôr na UPA. Né? Então, o que acaba acontecendo? Aí acaba pesando para o município. Esse foi o argumento do secretário de saúde na última audiência pública. Bom, tá, mas mesmo, no meu ponto de vista, mas mesmo que o governo do estado não coloque a parte dele, Botucatu tem recurso para assumir também a parte do estado. O município de Botucatu tem que gastar 15% do seu orçamento
para a saúde. Então, tem entra dentro da lei de responsabilidade fiscal. Isso. Então, se tem 370 milhões do orçamento de 2018, 15% é para a saúde. Então, Botucatu, ainda sem a parte do governo do estado, pode assumir. Precisa ter gestão, precisa ter pulso firme e precisa ter visão. Né? E aí a gente espera que a prefeitura assuma a UPA como ela deve ser, urgência e emergência. Por quê? Para desafogar o pronto-socorro da Vila Assunção. Sem dúvida, sem dúvida. Os idosos, as pessoas não podem ficar mais de 5 horas, 4 horas esperando o atendimento. Não pode, não pode. Idoso vai e fica esperando, idoso tem prioridade, passa na frente. Então isso não pode acontecer. Essa demanda de pessoas para ser atendida num pronto-socorro. E além do mais que o pronto-socorro municipal, quando foi construído no governo do Ielo. Né? Foi construído no governo do Ielo. Ele construiu até em 2008. Quando chegou em 2009, o João Cury não inaugurou. Ele demorou 2 anos para inaugurar. E quando inaugurou, ele também mudou a finalidade, que era para ser um pronto-socorro municipal, e passou a ser um pronto-socorro regional. E a região, quem tem a obrigação de atender é o governo do estado, é o governador Geraldo Alckmin. Mas ele fez um convênio, uma parceria com o governo do estado e passou a atender de forma regional. Ao atender de forma regional, acaba sobrecarregando ainda mais o atendimento. Mas, enfim, então a gente espera que a UPA seja aberta para desafogar o pronto-socorro da Vila Assunção e a população não sofrer na espera. Né? Então precisa dessa agilidade. A UPA já está pronta. Teve problemas recentemente, mesmo pronta, teve umas rachaduras enormes lá, foram lá, taparam, pintaram novamente, mesmo sem, né, sem inaugurar. Então a gente espera que a prefeitura o quanto antes põe para funcionar, porque o prefeito Pardini falou em campanha, né, que ia pôr no primeiro ano de governo dele, ia pôr para inaugurar. Já passou seu primeiro ano, prefeito. Então, a gente está esperando a UPA ser aberta. E eu estou atenta. É isso aí. Esse é o trabalho da vereadora, e cobrar e ver essas coisas que foram aí e tem que pôr para andar para frente. Percy, tá aí, tá respondida a sua pergunta. Olha, vereadora, agora 10h39, tem muita gente conectada. O Leonardo de Paula, o Domingo Chávari Neto, o Gilberto Galdino está mandando parabéns pelo programa. Obrigado, Gilberto. A Jaqueline de Oliveira também está mandando um bom dia. Bom dia. A Cris também está aqui. O Manuel Luiz Silva Júnior, ô Mané, também está aqui acompanhando a gente. Que legal. E isso que a senhora disse, aquilo, eu penso o seguinte, todo esse dinheiro, todo esse trabalho designado a montar essa UPA. Levantar 4 paredes é fácil, né, vereadora? Levantar 4 paredes é fácil, mas tem que ter um grande planejamento para que isso possa continuar funcionando. Porque precisa de funcionário, precisa de profissionais, precisa de médico, precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa fazer um monte de coisa. Levantar 4 paredes é muito simples. Eu quero ver se consegue manter. É isso que é o difícil. Eu vejo aí, eu acompanho, a gente recebe aqui de vários lugares aqui, dentro do nosso site, dentro de tudo, muitos aí estão fechando. Postos de saúde estão fechando, hospitais estão fechando. Aqui o nosso SAMU, como a senhora disse, quantas cidades tem aí? Outro dia passou uma reportagem, são centenas de viaturas abandonadas. E hoje, para o município ter uma viatura do SAMU, é caro para ter ela aqui dentro. Porque ela não vem de graça, porque ela tem manutenção, ela tem que ter profissional adequado para poder fazer o atendimento, ela tem um monte de coisa que segue, tem que ter um trâmite legal sobre isso. E o que a senhora falou é muito bem colocado, e eu parabenizo a senhora por isso. Tem que fiscalizar mesmo, a gente tem que ir lá. Se o dedo é na ferida, tem que pôr o dedo na ferida. Tem que fazer, vai fazer, vamos pôr para acontecer. Se o município vai ter que arcar com os recursos, que seja passado o projeto na Câmara, que seja aprovado e que ponha para funcionar. Porque senão como é que faz? A população
que paga todos os seus impostos. E precisa, é uma necessidade. A senhora vê aqui, é uma necessidade que tem. Como a senhora disse, sobrecarrega. Teve um vereador que veio aqui e ficou muito bravo porque foi atendido no posto de saúde, o filho dele quebrou o braço, chegou lá, falou que não era nada, o médico falou que não era nada, mandou embora para casa, foi tomar o remédio normal, não aguentava de dor. Quando foi para um médico particular, o que aconteceu? O braço estava quebrado. Nossa. Ele veio e falou aqui que agora ele vai vigiar o posto de saúde lá. Quer dizer, então tem que ter profissional competente. O povo merece. O povo está jogado às traças. Você tocou num assunto importante. Uma coisa é a obra. Isso é fácil, levantar 4 paredes. Fazer uma obra. A outra coisa é a manutenção. É você investir. A gestão pública, ela está carente de humanização e de investimento em recursos humanos, em profissionais. A população, ela não só precisa de uma estrutura confortável para o seu atendimento, mas ela precisa do profissional humano ali atendendo ela, e que seja capacitado e que seja responsável na sua atuação técnica. É isso que está precisando. E o gestor público, ele tem que ter essa consciência, porque o que a gestão pública, hoje a gente percebe que tudo se terceiriza. Esse é o grande problema. Terceiriza a mão de obra de recursos humanos, terceiriza a contratação para diversas situações, e não é bem assim. Serviço público prestado pelo município, pela prefeitura, tem que priorizar o servidor público, dando as condições necessárias, estrutura para ele trabalhar, dando a capacitação técnica, dando o seu reconhecimento salarial devido, porque o servidor, atendente de creche, que está lá na creche atendendo nossos filhos o dia inteiro, com 10 crianças para ela cuidar, criança chorando, trocando fralda, dando comida, fazendo dormir, acordando, essa atendente de creche, se ela não tiver um apoio, um amparo do poder público, desde o seu atendimento, possibilidade de atendimento psicológico, terapia, o seu salário adequado, os seus reajustes corretos, né? Essa atendente, ela vai ficar doente depois de uns anos. Vai causar mais problema ainda, né? Um funcionário que está lá na rua, dentro do bueiro, limpando o bueiro para não ter enchente, para não acumular água das chuvas, que está no sol quente, espalhando massa asfáltica, tapando buraco. Esse servidor, ele precisa ser reconhecido. Então, a gestão pública tem que olhar para os recursos humanos. E o que a gente percebe? Que o servidor acaba ficando em segundo plano. E o servidor ficando em segundo plano, no terceiro plano, ele trabalha descontente. Ele trabalhando descontente, o serviço não chega na população de forma adequada. E aí tem muitos prefeitos aí que estão pegando dinheiro público, contratando obras, e o dinheiro e o lucro vai para a empresa terceirizada. Tem obra que tem que ser terceirizada, mas tem obra que não precisa ser terceirizada. O próprio município pode arcar. E vou dar exemplo, que é o próprio sistema de tapa-buraco no município de Botucatu. O sistema de tapa-buraco no município de Botucatu, o Ielo, quando foi prefeito, ele reestruturou aquela garagem municipal com as máquinas, caminhão, estava tudo sucateado, colocou para funcionar, montou uma garagem ótima para poder fazer o serviço de tapa-buraco e nunca precisou terceirizar empresa para tapar buraco. O João Cury entra, mantém o sistema que o Ielo implantou, no sentido de tapar buraco sem precisar terceirizar. Nem o João Cury terceirizou tapar buraco. Agora o Pardini contratou a empresa para tapar buraco. Estou lá esses dias no bairro, vendo a empresa tapando buraco, vi a empresa, aí paramos para conversar. O funcionário falou que era da empresa terceirizada, então tem uma empresa que foi contratada para limpar o buraco, abrir e limpar o buraco, e vem outra empresa contratada para tapar o buraco. E isso não passou pela Câmara Municipal? Isso não passou pela Câmara, né? Porque nesse caso específico não precisa passar pela Câmara. E aí, sabe o que o funcionário da empresa falou? E olha, vocês têm uma boa estrutura lá na garagem de vocês, viu? Para vocês serviço tapar buraco.
Não dá para entender? Nós temos a estrutura, nós temos os servidores que já são treinados, já têm experiência e vai contratar. Então, essas coisas não dá para entender. E quando você contrata terceirizado, a empresa vai tirar o lucro dela. Então, sai mais caro para o município. Então, você contrata esse tipo de serviço terceirizado. Uma obra terceirizada, por exemplo, a ciclovia custou 4 milhões de reais. Né? Daí você calcula... Muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. E aí você começa a ver aonde que o dinheiro está indo para as empresas terceirizadas e falta para o investimento ao servidor, ao material humano. É esse que é o grande problema, né? É esse que é o grande problema, né, vereadora? Muitas vezes a gente vê aí, como a senhora está acabando de relatar, esse trabalho terceirizado pelo prefeito aí, e tem pessoal, tem gente humana, tem o pessoal que trabalha dentro da prefeitura, como na gestão do Mário Iello, como na gestão do João Cury, foi usado, nada mais justo do que continuasse com isso. E ele não ficar se preocupando, porque foi o ex-prefeito que fez essa estrutura, porque foi o prefeito que... Não, a equipe, a prefeitura, ela ficou... Quando o Iello saiu da prefeitura, ele pagou a dívida que ele herdou do Pedro Lozzi, deixou a prefeitura funcionando. Então foi fácil para o João Cury administrar a prefeitura, estava tudo funcionando. Né? Então ele não teve dificuldades e ainda pegou uma prefeitura com dinheiro em caixa. Né? Teve lá mais de 35 milhões. O que é difícil, milhões, né? E hoje, se ele tivesse deixado isso para o Pardini estava tranquilo. Né? Se a crise que o pessoal fala, porque a crise não chegou em Botucatu. Botucatu não está em crise. Né? Às vezes o prefeito fala, mas... Então, é muito chorão, porque a gente que está na Câmara, a gente vê as prestações de contas e a gente vê que não está em crise Botucatu. Você tem uma ideia, 2017, a previsão de fechamento do orçamento ultrapassou o previsto, né? 11 milhões a mais de arrecadação do que estava previsto. Então, a gente tinha um valor para arrecadar de receita, superou, foi 11 milhões a mais. E desde a administração do Iello, sempre teve excesso de arrecadação. Então, a crise não chegou em Botucatu. Para algumas situações não tem crise, para outras situações justifica que tem crise. Então, a gente tem que ter um pouco sincero com a população. Então, o Botucatu não está em crise. Tem recursos, sim. Então, é possível fazer um bom investimento, e principalmente o servidor público, da atenção devida. E mediante isso que a senhora colocou, que a senhora presenciou essa terceirizada fazendo esse tapa-buraco, a vereadora pretende fazer alguma coisa dentro da Câmara? Eu estou analisando essa situação, né? Vou levantar os contratos, porque é o seguinte, aonde a empresa tapou o buraco, né? Se não faz a técnica correta, porque existe uma técnica correta. Sem dúvida, Você não pode ir lá ver o buraco e já tapar. Não, você tem que daí fazer o recorte certo, você tem que limpar aquele buraco, tirar todo o resíduo, você vai passar uma cola asfáltica para depois você colocar a massa. Tem toda uma técnica. E os servidores da prefeitura sabem fazer isso. Para que não seja feito 2, 3 vezes o mesmo serviço e gastado dinheiro 2, 3 vezes na mesma coisa, né, vereadora? Você chegou no ponto que eu ia dizer, é isso mesmo. E com essa chuva, a empresa terceirizada faz o serviço, dá uma chuvinha dessa, já abriu o buraco de novo. E aí, para onde que foi o dinheiro público? Para enxurrada. Foi para o esgoto. Então, só que eu estou levantando essas informações de forma documental e ainda vou analisar qual o procedimento que eu vou fazer. Mas os fatos são esses, porque já é visível, eu já vi, já tirei foto, agora eu preciso levantar essa documentação e vou pedir as justificativas do porquê que o senhor optou em terceirizar e não usar a estrutura da prefeitura, sendo que é mais barato. Sem dúvida nenhuma. Olha, vereadora, muita gente conectada, são centenas de pessoas aqui. A Jaqueline de Oliveira, profissional competente e com amor ao próximo. A vereadora Ricardo Paz da Silva está mandando um bom dia também. O Marcos Figueira também está aqui. A Jaqueline pôs o que? Tá falhando? Tá. Acho que é coisa da internet, às vezes falha mesmo aqui. O microfone tem hora que falha. Mas é assim mesmo. Vereadora, outra coisa. A senhora, dentro da Câmara Municipal, hoje somos 11 vereadores.
A senhora acha que Botucatu compete ter um número maior de vereadores ou a senhora acha que o número é suficiente de vereadores? Olha, eu não sei te responder essa pergunta assim de forma certeira. Porque depende, né? Depende da atuação dos vereadores. Porque conforme a atuação dos vereadores, 11 vereadores é suficiente. Porque pelo que a gente vem acompanhando, Botucatu pode ter até 15 vereadores, é isso? Ou não? Até mais, acho que até 19 vereadores. 17 ou 19, se não me engano. A Constituição, né, pelo número de habitantes, pode ter mais vereadores. Acho que ou até 17, se acho que seria o máximo. E aí, para chegar no meio termo, se houve já uma conversa de ser 15, né? Já então, foi cogitado esse número. Já foi cogitado. Só que se o vereador ele não mostra o seu trabalho de forma que ele represente a população não vai querer mais vereadores. Porque se a população não se sente representada pelos que estão, por que ela vai apoiar ter mais vereadores? Primeiro, você mostre, eu sou dessa opinião, primeiro o vereador mostre a sua atuação. Mostre por que você é representado. A partir do momento que a população conhecer o papel do vereador, a atuação dele, apoiar o vereador tem força para mostrar, nós precisamos de mais vereadores. Com mais vereadores nós vamos ter uma atuação de excelência. É isso que eu fiz a pergunta a todos os vereadores que vieram aqui e a resposta foi parecida da senhora. Porque hoje, como disseram, tem uma Câmara muito mais unida, vamos dizer assim, do que as que foram passadas aí, como a senhora mesmo relatou, que teve muita complicação aí com a outra Câmara, se julgando muita coisa ou se atacando o pessoal. Então hoje o número é suficiente, porque a gente vê que os vereadores estão trabalhando. Hoje a gente recebe aqui, por aqui a gente tem um parâmetro, né? A senhora vê aqui, quanta gente está conectada com a gente aqui, se tivesse alguma coisa que não tivesse de acordo com a população, a senhora pode ter certeza que o pessoal aqui estaria falando. Porque todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, ficam aqui, porque é o povo, é o nosso comerciário, a nossa rádio aqui, é a rádio do comerciário, a gente faz tudo para levar isso, para que o comerciário fique a par do que está acontecendo. E nada melhor do que os vereadores para poder passar essa informação. E eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, de todos eles que eu convidei, todos eles aceitaram de pronto atendimento, que vieram até a rádio, que puderam informar. Como a senhora viu aqui, a gente não tem script, não tem nada combinado, não tem nada escrito. Aqui a gente começa e vem aqui. É o povo que ajuda a gente a fazer o programa. Isso que é muito gostoso. Porque quando vem aqui, que nem veio a pergunta do Percy, quando vem as coisas aqui, a gente passa, eu não preciso passar, a senhora está lendo aí. Não é verdade? Muito bom. Está lendo aí, porque veja bem, isso aqui é um reflexo do trabalho que a senhora faz. Que se tivesse as críticas, tivesse que falar mal, o pessoal já tinha escrito aqui. Então isso é muito legal, porque a gente fica feliz em saber. Todos os vereadores que passaram por aqui, foi da mesma forma. Então tem um ou outro que recebeu crítica, sim. Recebeu crítica. E eu acredito que para ele seja construtiva. Sim, que ele possa refletir a sua atuação e melhorar, com certeza. Perfeitamente, que ele possa melhorar. E ele está ciente que a população está acompanhando o trabalho dele. Porque vai vir eleição aí. Vai vir eleição. Esse ano nós temos eleição aí. E por falar em eleição esse ano, o que a senhora acha? O que a senhora espera desse governo que está aí para esse ano? Vai ser complicado, hein, vereadora? Não vai? Esse ano, as eleições são para deputado estadual, deputado federal, para governador, para senador, para presidente da República. Então, a população vai ter 5 votos para decidir. Vai ter 5 votos, né? Vamos começar o papel de cada um. Governo do Estado de São Paulo. Complicado. Governador Geraldo Alckmin. PSDB,
Geraldo Alckmin estão no governo há 40 anos. Há 40 Tempo, anos. Hein? Tempo. Então, se você analisa hoje os pedágios, se você analisa as escolas estaduais, se você analisa a polícia militar, polícia civil, vai perguntar para o policial como que está a situação deles enquanto profissional, funcionário do Estado, funcionário do Geraldo Alckmin. Pergunta se eles estão contentes com o reconhecimento que eles têm do governo na sua atuação profissional. Hoje uma profissão muito ingrata. Pois é. Vai perguntar para um professor da rede estadual, que são funcionários do governador Geraldo Alckmin, do governo do Estado de São Paulo, se ele está contente com o reconhecimento que o governo do Estado dá para os professores. Salário, se tem a estabilidade adequada, se está contratando professores, porque acaba contratando de forma provisória, dá atribuição de aula, depois dispensa, perde-se o vínculo com o professor, não dá estabilidade, né? A Unesp, ao problema que nós tivemos na Unesp, servidores da Unesp virou autarquia, e o repasse do governo do Estado para a Unesp curto, servidores sem receber o seu 13º, o sindicato teve que entrar na justiça para poder valer o seu direito constitucional de receber o seu 13º, e que acredito que ainda não receberam, né? Parece que ia ser em 2 parcelas. Bom, isso é o governo do Estado de São Paulo. E quem fiscaliza o governo do Estado de São Paulo? Não é o vereador fiscaliza o prefeito, o governo municipal. Quem fiscaliza o governo do Estado de São Paulo é o deputado estadual. E nós temos um deputado estadual lá na Assembleia Legislativa, Fernando Cury, deputado estadual. E o que ele fala a respeito disso? Eu não ouço ele falar nada a respeito disso. Eu nunca ouvi ele defender professor da rede estadual. Eu nunca vi ele defender policial militar enquanto servidor público. Então, a gente tem que ser parlamentar, conhecer as instituições, conhecer o orçamento do governo do Estado, conhecer a atuação do governo do Estado e cobrar, não só para o município de Botucatu, esses profissionais que estão aqui, ele é deputado estadual, para o Estado inteiro. Então, uma dimensão ampla de atuação. Então, a população ela tem que reconhecer e conhecer aquele parlamentar que realmente atuou. Aquele parlamentar que se posicionou, que colocou, que falou, que cobrou aquilo que a população precisa. Porque tem deputado que ele só pega carona em obras que já vai acontecer, né? Que o governo precisa executar o seu orçamento. Pega carona e sai bem na foto, sai bem na fita, e aquilo que é problema passa por cima, não toca no assunto, porque senão vai ficar indisposto com o governador. No município é a mesma coisa. Tem vereador que não aponta o problema para não ficar de mal com o prefeito, né? Coisa que não devia existir. Coisa que não devia existir. Então, a população ela precisa cada vez mais ter essa consciência. Então, isso eu estou falando a nível de Estado de São Paulo. Por quê? O governo federal tem o seu pacto e aquilo que lhe compete. O governo do Estado tem o seu pacto e aquilo que lhe compete. E o governo do município tem o seu pacto e aquilo que lhe compete. O município de Botucatu não pode fazer serviço que é do Estado. E o Estado não pode fazer serviço que é do município de Botucatu. Uma rodovia do Estado, o município não pode ir lá asfaltar. Não, a rodovia do Estado, né, tem que ter autorização. Nós tivemos esse problema na rodovia Gastão da Alfarra. Isso, perfeito. Né, a Gastão da Alfarra é uma rodovia estadual, que passou a concessão para concessionar a rodovia do GT. Então, a prefeitura não pode entrar na rodovia e asfaltar. Ela tem que ter permissão, né? Teve até brigas nesse sentido. E aí aí vamos para nível federal. Então, também terá a eleição para deputado federal e para senador e para presidente da República. E ali, deputado federal e Senado se compõe o Congresso. E ali a coisa está complicada. Feia. A coisa está feia. Está feia. Os deputados, a partir do momento que eles fecham acordo com o presidente para ter benesses, né? E aí a gente vê o governo Michel Temer comprando deputados,
para votar projetos que vai prejudicar a vida do trabalhador. É isso que eu falo todo dia aqui, vereadora. Eu não me conformo, trabalhando com órgão de imprensa, eu não me conformo um presidente da República ir numa rede de televisão e falar que vai disponibilizar 100, 200 mil para que o governador convença o deputado a votar nessa lei da Previdência. Meu Deus do céu, isso aí o que é então? O que nós estamos fazendo? Isso aí não é compra de voto. Isso aí não é... É o que compra é de isso? voto, é improbidade. É improbidade. E a justiça não está vendo isso? Eu não me conformo. Todo dia aqui eu fico revoltado. A justiça ela só vai tomar posição se alguém acionar. Se alguém acionar, você tem que fazer a denúncia. Então, aqueles deputados de bem, eu não vou generalizar, porque é aí que está. Nessas eleições, a população precisa conhecer a atuação dos deputados. Não caia na ladainha de campanha eleitoral. Porque campanha eleitoral é que nem aquela piadinha do deputado que morreu e foi pro céu e Jesus falou para ele, você pode ficar no inferno e você pode ficar no céu, você que escolhe. Ele passou um dia no inferno para conhecer, tudo maravilhoso, lindo, maravilhoso, bebidas, mulheres, tudo maravilhoso, um diabo lindo de terno, encontrou os amigos, companheiros do passado, a hora que voltou para o céu, tudo calmo, anjos cantando, falou, não, eu pensei bem, né, eu vou ficar lá no inferno mesmo, porque lá tá bem. Tá melhor. Encontrei minha turma, né, falou, você decidisse ficar lá, você vai ficar lá. Aí desceu, foi pro inferno, na hora que chegou lá, aquela situação do inferno, fogo queimando, o diabo já apontou a flecha para ele. Mas ontem eu estava aqui, estava tudo lindo, maravilhoso, o diabo, mas ontem foi campanha, deputado. Olha aí, isso. Então eu digo para a população, não se iluda com campanha, porque campanha, quem tem muito dinheiro em campanha, vai chegar com você te oferecendo cesta básica, vai chegar em você oferecendo caixa de leite, vai chegar em você oferecendo churrasquinho para você passar no seu final de semana. Quem tem dinheiro na campanha vai te dar R$20, vai te dar várias notas para você comprar a família inteira. Por quê? Porque ele está interessado no seu voto, ele está comprando o teu voto. Então é tudo lindo, maravilhoso, é tapinha nas costas, é beijinho no rosto do candidato, porque ele tem cheio de dinheiro. E você pensa que o dinheiro saiu do bolso dele? Claro que não. Claro que não saiu do bolso do candidato, porque ele quer entrar. Ao ele entrar no governo, aí todo esse dinheiro que ele pagou na campanha volta depois, o próprio dinheiro público, através das grandes obras terceirizadas e superfaturadas, né? E aí, para se manter no governo, ele precisa do apoio dos parlamentares. E ao precisar do apoio dos parlamentares, deputado estadual, deputado federal, aí essas empresas também vai comprar esses políticos. E o político que se propõe a isso vai se vender, porque a empresa ela quer ganhar, ela quer lucrar, ela vai abusar do poder público, mas ela precisa ter esses políticos corruptos. Então a população precisa enxergar esse sistema podre de corrupção e compreender e tentar enxergar quem é o político que age dessa maneira e banir do sistema eleitoral e da administração pública. Político que está envolvido em nome de denúncias, seja de qualquer situação, tem que pensar bem antes de votar. É isso que eu digo todo dia. Essa eleição vai ser muito séria, então a população vai estar atenta e a gente tem que estar informando essas questões para a população de Botucatu. É isso que eu digo todo dia aqui. Esse ano aqui eu vou fazer questão e vou levar muito a sério. A hora que sair os nomes, eu vou dar capivara de todo mundo aqui, vereador. Eu vou dar capivara de todo mundo. Todos aqueles que forem candidatos, eu vou ler a ficha completa aqui. Vou pôr o nosso ouvinte, vou pôr o nosso comerciário, eu vou pôr ele a par de tudo. É que eu disse, esse ano aqui vai ser a mudança dentro de uma eleição, porque o que fizeram com a nossa CLT, o que fizeram com a nossa carteira, jogaram tudo no lixo. Tudo um trabalho conquistado, que hoje o trabalhador está aí, à mercê do quê? À mercê de ninguém. Ficou aí, a Deus dará. Vai para o lado que for, ou para o lado que o vento soprar. Então, esses caras que tiver o rabo preso, que tiver dentro dessa operação Lava Jato, que tiver dentro de um nome, de que seja ele quem for,
seja ele quem for, tiver na ficha suja, aqui eu vou fazer questão de divulgar. E faz muito bem. Nome por nome. A imprensa exerce um papel fundamental, mas ela tem que ser imparcial. Não tenha dúvida nenhuma. Eu sempre digo aqui, a senhora deve acompanhar, quem acompanha sabe o que eu falo. Aqui eu não tenho lado, eu não tenho partido. Eu tenho, sim, um compromisso com meus ouvintes, com os nossos comerciários. Para quê? Para que eles fiquem cientes quem é o ciclano e quem é o fulano. Não podemos generalizar, como a senhora disse, mas aquele pilantra, aquele colarinho branco, sem vergonha, ladrão, aqui eu vou divulgar. E eu vou divulgar com o maior fervor, porque eu vou fazer todo dia, eu vou divulgar a lista aqui, ó. Fulano de tal, ou Zé da Silva, ó, não voto porque é sem vergonha, está sendo processado por isso, por isso, por isso. Vou dar a ficha dele completa aqui. E eu acho que isso é uma obrigação nossa, da imprensa, fazer isso. Não tenho lado, eu não tenho rabo preso com político nenhum. Não devo nada a político nenhum. O que eu devo? Informação para o meu ouvinte, para a nossa população e para os nossos comerciários, para que eles possam saber e não passar pela mesma situação que nós estamos passando hoje. Não é verdade? Com certeza. Não tenha dúvida, eu tenho a obrigação de fazer isso. Então, o que vai acontecer? Esse ano o pessoal pode pôr a barba de molho quem tiver, e quem não tiver pode pôr o corpo inteiro. Porque eu vou descer o pau. Tudo aquilo que tiver aqui, que for de errado, eu vou divulgar mesmo. Já recebi ameaça, viu, vereadora? Nossa. Já me ameaçaram, já vieram aqui, que é para mim, quando eu faço o jornal aqui, que a gente faz o jornal, eu fazia de manhã, e agora a gente passou a fazer logo ao meio-dia. Já me ameaçaram, que é para mim não falar o que eu estou falando, que é para mim maneirar. Eu não maneiro nada. Não vou maneirar de nada. Não tenho medo de nada. Sabe por quê? Eu não devo nada para ninguém. Se esse pessoal tá aí preocupado, é porque ele deve, não eu. Você entendeu? Claro. Eu não devo nada. Tá aqui, tá nas mídias sociais, tá em tudo quanto é rede social, tá aí, tá chamando ele de vagabundo, tá chamando ele de ladrão, tá comprovado que foi roubado. Eu não tenho medo de nenhum deles. Porque, para começo de conversa, não devo nada para eles. Então, eles vão ter que ficar espertos que quem pôr o nome a candidato e tiver, eu vou levantar tudo. Hoje, nas redes sociais, a gente levanta em 2 segundos a ficha. Com certeza. Eu vou levantar a capivara de todo mundo. Vou levantar e vou divulgar. Porque eu acho que isso é uma obrigação da nossa rádio aqui. Não é verdade? Como a senhora disse, a senhora vai atrás, a senhora fiscaliza, e eu vou fazer isso na eleição. Eu vou fiscalizar, eu vou passar, eu vou informar tudo aquilo que eu puder. Para o comerciário, para os nossos ouvintes, para a nossa população. A população precisa isso. A população ir lá e votar consciente, né? Olha aqui, agora 11h09. Tem muita gente conectada aqui. Machado. Olha, tá. Fez outra pergunta aqui. Vou responder a pergunta dele. Tá o Gilberto Galdino também, sempre acompanhando o seu programa. Bom dia, muito obrigado, Gilberto. O Gerson Tavares, o Carlos Adriano Arruda. O Percy tem outra pergunta aqui. O Nelson também. Bela entrevista. Parabéns à vereadora Rosiello e a você, Valério. Muito obrigado, Nelson. O Amando Júnior, parabéns pelo programa, obrigado, Amando. O Paulo Henrique também está conectado aqui. Muita gente, o Marcos Figueira, o Ricardo Paz da Silva. Olha aí, o Percy tem aqui mais uma pergunta para a senhora aqui. E a questão das empresas de ônibus em Botucatu, vereador? Vamos lá. A empresa de ônibus é um problema que vem se arrastando. Eu fiz uma audiência pública em abril do ano passado para apurar algumas questões. Porque aconteceu o seguinte, o vereador Carlos Trigo havia feito lá em abril do ano passado um requerimento encaminhando para o Ministério Público denúncias e para que o Ministério Público investigasse as situações dos elevadores para cadeirantes nos ônibus. Infelizmente, os vereadores da base do prefeito não aprovaram esse requerimento. Um requerimento para pedir investigação do Ministério Público, porque os cadeirantes estavam reclamando que os elevadores não funcionavam e ficavam no ponto de ônibus e tinham os problemas de não poder ser transportados. Quem foi favorável foi eu, vereadora Rosiello, Carlos Trigo, que era o autor do requerimento, e o vereador Abelardo.
E aí nós estávamos naquelas discussões e teve vereadores, e aí uma vereadora falou, mas o problema para eles justificarem ser contra, que a situação já estava resolvida, que a situação já estava sendo bem conduzida pela prefeitura e que todo mundo já estava sabendo, que não precisava encaminhar para o Ministério Público para a investigação. Eu falei, epa, eu não estou sabendo, a população não está sabendo. O que está tudo resolvido? O que a população está sabendo? Vou fazer uma reunião pública na Câmara. Aí eu fiz uma reunião pública, com apoio do Carlos Trigo, com apoio do Abelardo, e naquela reunião veio os representantes, advogados das duas empresas no município de Botucatu, a Estade Bus e a São Dimas. E para isso eu levantei todo o histórico do que vinha acontecendo no município de Botucatu. Com base em todas as denúncias dos problemas que já vinham ocorrendo desde 2014, 2015, 2016, ano eleitoral. Tempo, né, vereador? De quebra de ônibus, de roda que soltou, de ônibus que bateu na agência do INSS, de fogo que pegou dentro de um ônibus, de espelho, vidro sucateada que quebrou, de ônibus que ficava parado, de maus tratos no trato com o passageiro, às vezes por falta de capacitação, ou às vezes até a falta de estrutura dada pelas empresas para que os funcionários trabalhem, tanto o motorista quanto cobradores, linhas sem cobradores de ônibus. Aí eu fui levantar a situação. Em 2016, o ex-prefeito João Cury abriu um processo para romper o contrato. E nesse processo já tinha todas essas denúncias, tinha todo um histórico. E tem mais. Quando chegou daí em abril, que foi rejeitado esse requerimento, que eu fui fazer a reunião pública, o prefeito Pardini, então, faz um decreto de caducidade com a empresa. Ou seja, ele rompe o contrato com a empresa. Só que ele não rompe de imediato e já põe uma outra empresa com um contrato emergencial, no qual ele poderia fazer e deveria ter feito. Do meu ponto de vista, faltou coragem. Ele pegou e deu mais 6 meses para essas empresas prestarem serviço. E nesse tempo, essas empresas entraram na justiça para tentar dar nulidade nessa caducidade, nessa rescisão de contrato que o prefeito fez. Deu ganha-tempo para as empresas, né? Não sei só aumentou qual mais foi um a espaço intenção, por que já não rompeu de imediato. Pois bem, aí, na audiência pública, eu levantei o seguinte: essas empresas, a São Dimas, principalmente, ela não foi a que ganhou o processo licitatório lá em 2010, 2011. O contrato é de 10 anos. Quem ganhou foi a empresa Auto-ônibus. A empresa Auto-ônibus atuou 1 ou 2 anos, e passou a concessão para uma outra empresa, Aviação Santana. E a Aviação Santana passou para a empresa São Dimas. E a empresa São Dimas passou para uma outra empresa, Reta Rápido. Mas isso pode acontecer sendo feito dessa forma, assim? Desde que a prefeitura autorize dentro das condições de cláusula de contrato. Entendi. Né? Desde que a prefeitura autorize que esteja dentro das regras de contrato. Então, das duas empresas, uma ficou com um lote de linhas, lote 1, e a outra com outro lote. Para elas ganharem o processo licitatório, a concorrência, explorar o serviço de transporte, elas, pelo contrato, elas tinham que dar o percentual do seu faturamento bruto. Uma empresa ofereceu 7% e a outra acho que ofereceu 4%, não me lembro exatamente, do seu faturamento. Pois bem, aí eu fui levantar uma dessas empresas. As duas empresas estavam devendo esse repasse do seu faturamento, não estava repassando para a prefeitura, não estava pagando o ISS devido. Nossa. Para a prefeitura. E aí, a situação dos ônibus precário e a má qualidade da prestação de serviço e todos os problemas que eu citei de incêndio, né? Aí foi quando, então, abriu o processo e isso embasou, então, do prefeito romper o contrato. Já era motivo suficiente, rompeu na hora, abre contrato de emergência e põe outra empresa, mas ele não fez isso.
Aí, quando chegou no dia da audiência pública, o prefeito decretou no dia 10 de abril do ano passado. Quando chegou na audiência pública, naquela semana que as empresas iam na reunião pública da Câmara, eles foram lá e quitaram o ISS e o percentual de que ela devido à prefeitura. Só que as multas que ela levou da Semutran por incêndio, por quebra de ônibus, essas multas, elas não pagaram até agora. E entrou na justiça para não pagar. Não, entrou na justiça, não. Entrou com recurso com o prefeito. O prefeito é a última instância para ele se cobra. Ou libera, ou não. Libera. Então, não pagou. E o Conselho de Transporte, que agora virou uma comissão, até hoje não está funcionando. E o Conselho é peça fundamental na fiscalização, no acompanhamento do transporte público. Teria que cobrar. Então, tudo isso que está acontecendo no transporte, também o prefeito não nomeou o Conselho. O Conselho já foi eleito ano passado, mas ainda não nomeou. O prefeito tem que fazer um decreto, publicar o decreto e nomear essas pessoas, e essas pessoas acompanhar. Mas por que ele vai fazer isso? Vai querer mais, né, fiscalizando ele nesse sentido? Então, a situação tá muito complicada. Por quê? A empresa ela tem 10 anos, ela entrou em 2011, ela tem mais 6 anos para cumprir, ela tem a obrigação de dar o transporte de qualidade, que a tarifa seja justa. A partir do momento que você dá o transporte de qualidade, cobra-se a tarifa justa, a população merece serviço de qualidade e a prefeitura tem que fiscalizar. E a situação está desse ponto. Agora, houve um julgamento recentemente do juiz em relação a um possível acordo de se prorrogar o tempo dessas empresas, tirar essa parte de ela poder dar esse percentual, ela deixa de dar o percentual. E o que foi dado no passado, esse percentual, que gerou um fundo que tem que dar manutenção nos pontos de ônibus, que tem que reverter em serviço para o transporte, a prefeitura iria subsidiar a passagem por um período, mas depois voltaria ao normal, e essas empresas ficariam mais 10 anos. Só que isso está fora das leis, da legislação. E o juiz foi muito sábio. Isso aí é um aditamento de contrato, não pode. É ilegal. É ilegal, negou. Então, o que agora está tramitando na justiça é essa liminar que a empresa pediu para revogar esse decreto de caducidade de rescisão de contrato que o prefeito Pardini fez em abril de 2017. Não sei a situação que está essa situação. O prefeito, nesse período, abriu um processo licitatório. Só que essas mesmas empresas também questionaram, teve outra empresa que questionou junto ao Tribunal de Contas de irregularidade no processo licitatório. O Tribunal de Contas veio e fala, para aí, suspende aí que eu vou analisar esse processo. Aí demora todo esse tempo de novo. Então tem um novo processo licitatório que está na mão do Tribunal de Contas, analisando a sua regularidade. E paralelo a isso, as atuais empresas estão reivindicando para que o decreto, que a caducidade não aconteça a rescisão. Então está nesse engodo, e o prefeito não acha saída, né? No meu ponto de vista, ele é a autoridade máxima da administração pública. No meu ponto de vista, eles tinham que ter feito que nem o Ielo fez quando ele entrou na prefeitura, as empresas de lixo cobrando superfaturado a tonelada de lixo. Ele rompeu o contrato, falou, vai reclamar na justiça. Ah, vamos parar com o serviço. Parou com o serviço? A prefeitura falou, isso aí é serviço de necessidade básica, sanitário. Entrou com uma liminar, a justiça deu, pode pegar os caminhões e a chave. A prefeitura foi lá com seus homens, funcionários, pegou os caminhões, a chave, foi recolher o lixo nas casas da população. E o Ielo foi junto. A empresa vai parar com o serviço? Não, o juiz não vai deixar.
pôs os funcionários. Então tem que ter pulso firme. Não pode ficar nesse engodo e a população sofrendo. Recentemente eu vi um vídeo da Irinalda que postou no Facebook, o elevador não funcionando e o cadeirante precisando da solidariedade das pessoas para poder descer do ônibus, porque não funcionou. E é justamente esse pedido que gerou toda a minha investigação. Então a situação não pode ficar desse jeito. De não forma pode. alguma. Prefeito, rompe, o contrato já está rompido. Já está rompido. Faz um contrato emergencial, coloca uma outra empresa rapidamente, dá um serviço de qualidade. Mas eu não entendo. O jurídico dele, a assessoria jurídica dele, poderia também dizer: faça isso, prefeito. Mas, infelizmente, a gente cobra, a gente fala, está pontuando. Eu fiz a ata da reunião pública, ficou muito grande, porque eu detalhei. E lá, os técnicos, os representantes jurídicos das empresas, elas reconhecem a falha deles. Então, tem todos os motivos para o contrato já estar rompido e o prefeito por outra empresa no lugar. Se aquele processo licitatório está errado, está com irregularidade no Tribunal de Contas, abre outro processo, faça certo agora, não fique esperando lá o Tribunal de Contas corrigir, anula aquele processo e faça outro, prefeito. Porque tem meios para fazer, né, vereadora? Claro, tem meios para fazer, então... E nesse caso é emergencial, ele já além põe de uma tudo, empresa na semana seguinte. O que não deve faltar é empresa para fazer um trabalho desse. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Não deve faltar empresa para fazer um negócio desse. Certeza. Já que está irregular, que se tome uma atitude, né? Que se cancele esse e coloque outro aí para poder fazer o que tem que ser feito. 11h23, aqui nos estúdios da nossa Rádio Vitrine. Hoje tendo a grata satisfação de receber a vereadora Rosiello aqui. Vereadora, centenas de pessoas aqui mandando os parabéns. Tem aqui o Armando Júnior, o Paulo Henrique, a Ivalde Beluta. E vamos viralizar tudo. E assim que faremos justiça, doe a quem doer. Ficamos nossa parte. É isso aí. O Nelson Machado, parabéns, sejam sempre imparcial. Aí o Nelson está fazendo um comentário aqui. Rose, o prefeito Pardini vem fazendo um excelente trabalho de manutenção nas ruas e avenidas do Califórnia 1 e 2, mas acho que está na hora do empenho de todos os vereadores no tocante ao asfalto, pois hoje é um bairro totalmente legalizado. Que bom, no sentido em que quando não era legalizado, então é recente essa legalização desses bairros, e não sendo legalizado, fica complicado a prefeitura colocar infraestrutura. Não pode ser feito, né? Não então, tem como. É uma notícia boa ele dizer que o bairro está totalmente legalizado, para que a gente possa, então, passar para essa segunda etapa, né? Poder reivindicar o asfalto lá no Califórnia. É um bairro que merece já, né, vereadora? Merece, um bairro muito gostoso, um bairro, população maravilhosa, merece sim. Então, muito bom saber que a manutenção está sendo dada, principalmente nesse período de chuva, né? Nossa, nem diga. Quem mora nesses bairros mais afastados opta por uma qualidade de vida mais tranquila, então o poder público não pode ficar longe, né? Então tem que estar sempre dando a manutenção devida, e agora estando legalizado, realmente pode contar com o meu apoio no sentido de buscar o asfaltamento também. Olha aí que legal, tá vendo, Nelson? Olha, tem mais gente aqui, o Luiz Antônio Bolinha, o Rodrigo Toffoli também está aqui nos acompanhando. Vereadora, a senhora viu? O José Eupídio também está aqui com a gente. A senhora viu que aqui a hora passa até muito rápido, né? A senhora, eu sei que a senhora tem compromisso, né? Tem compromisso aí dentro da vereança, com a particularidade da senhora também. Eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, de coração, a senhora ter aceito o convite. Vou deixar a porta da rádio aberta, a senhora venha quando a senhora quiser. Aqui nós não temos partido, não. Nós temos justificativa ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador e ao nosso comerciário. Fiquei muito feliz mesmo e deixo as portas abertas. O dia que a senhora tiver qualquer necessidade ou quiser divulgar qualquer coisa, pode contar com a gente aqui, que estará aberto os microfones para a senhora.
E a última para a gente fechar, porque eu tenho certeza que a senhora vai voltar e quero que a senhora volte. É candidata novamente? Sai a vereança ou vai para prefeito? Está muito longe, né, Valério, a candidatura para prefeito e vereança é só lá em 2020. Então, mas já tem projeto. Nós estamos no primeiro ano ainda desse mandato. Então, a minha preocupação é fazer um bom mandato de vereadora. Esse ano tem candidatura para deputado estadual, né? Então. O nosso partido, o PDT, vai estar estudando a possibilidade, a viabilidade de lançar uma candidatura. Então, tudo isso está sendo discutido. Então, há a possibilidade do nosso partido ter um candidato ou uma candidata, sim, à disputa para deputado estadual. Nesse ano. E lá na frente, 2020, aonde se vai ter eleições para vereador e para prefeito, a gente vê lá na frente como que vai estar a conjuntura, como que vai estar a situação, e a gente deixa mais para frente para pensar isso. Eu fiz essa pergunta a todos os vereadores e eles disseram a mesma coisa. Mas está muito longe, Valério, está muito longe. Não está não, viu, vereadora? Não está muito longe não, o tempo passa muito rápido. Mas tem muita gente que fala que é uma prefeita. Ah lá. Tem gente que fala que é uma prefeita mulher. Vamos com calma, vamos trabalhar, vamos aprendendo, vamos fazendo o trabalho que tem que ser feito, e lá na frente a gente pensa... E a vereadora tem uma grande bagagem já, além de acompanhar o seu marido, quando ele foi prefeito, hoje é vereadora, já pelo segundo mandato, né? Quem sabe aí, olha aí, tem uma candidata a prefeita, a nossa Botucatu. Vereadora, eu deixo os microfones aí para as suas despedidas finais e já, como eu disse, agradeço de coração ter aceito o nosso convite e fica aberto novamente o convite para quando a senhora quiser, faça presença na nossa rádio, que será sempre um prazer. Eu que fico imensamente agradecida, viu, Valério, por esse convite, poder estar aqui falando com esse público que acompanha o seu trabalho. Isso é muito importante, chegar neles e poder expor um pouco mais da minha atuação. A gente não consegue alcançar todos, então aquele que abre o espaço, eu fico muito agradecida. Quero agradecer a todos os contatos que fizeram aqui pelo seu Facebook, da rádio, colocando os elogios, a todos os elogios aqui, ao Ivaldo, ao Gilberto, a Isabel Conte, que é a presidente do Conselho da Mulher. Isso, Isabel, grande pessoa, grande pessoa. A gente faz alguns trabalhos em relação à mulher, as conferências da mulher, audiências... Ela, a Dulce Helena também faz parte. Então, são pessoas bem atuantes na sociedade e participa do Conselho em defesa da mulher. Então, a gente faz trabalho juntos, fiquei muito feliz com o comentário dela, uma pessoa que merece muito respeito e consideração. Ao Nelson, a todos, o Percy, obrigado pelas perguntas. Percy, você foi bem cirúrgico aí nas suas perguntas. O Percy é sempre participante aqui. Então, muito importante. A todos os outros que desejaram sucesso, e contem sempre comigo, né? Podem entrar no meu perfil pessoal, deixar perguntas, entrar em contato comigo, ligar para mim. Estou na Câmara diariamente. Se eu não estiver na Câmara, nós podemos agendar. Às vezes a pessoa não pode ir, né? Eu vou até a casa da pessoa, faço reuniões em grupos, vou no bairro. Então a gente sempre dá um jeito de atender da melhor forma a população de Botucatu, né? Chega muita denúncia, às vezes eu não tenho tempo para atender a demanda de forma rápida, porque eu faço levantamento de informações. E agradeço a todos que apoiam o meu trabalho e fico à disposição, e agradeço a todos os elogios e a vocês aqui da rádio por a abertura desse espaço. Tá? Bom dia. Muito obrigado, vereador. A gente fica muito feliz em ter recebido a senhora aqui, e fica aí o convite mais uma vez, que a senhora retorne quantas vezes necessitar. Olha aqui, agora são 11 horas e 30 minutos, tem mais o meu amigo aqui, Milton Mauro Caricate de Vidé, tá mandando aqui, sucesso, amigo, muito obrigado, Milton, valeu, gente. Bom, 11 horas e 30 minutos, nós vamos ficando por aqui, hoje com a entrevista do dia, recebendo a vereadora Rosiello. A gente continua com a nossa programação normal. Tchau, tchau, pessoal, fui, um beijo, até mais, tchau, tchau.
pra Califórnia.